Boa noite, meus queridos. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com você nesta noite. Que a presença do Senhor seja cada vez mais forte e abundante na sua casa, no seu coração, no seio da sua família, aonde quer que você esteja. Que a presença de Deus lhe acompanhe, trazendo vitória, trazendo graça, trazendo bênção, trazendo cura, trazendo restauração e milagres. Somos gratos a Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Somos gratos a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Somos gratos a Deus, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos gratos a Deus, porque o nosso Deus é misericordioso e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Somos gratos a Deus, porque Ele nos traz pão fresco todos os dias, através do pão nosso de cada dia. E eu me refiro não somente ao pão que alimenta o nosso corpo. Eu me refiro ao maná, o pão que o Senhor nos dá para alimentar a nossa alma e o nosso espírito, a saber, a sua palavra. Como Jesus Cristo disse a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nós somos gratos a Deus pela sua palavra. Aliás, deixe-me pedir a sua ajuda mais uma vez, para que você compartilhe esta live, a fim de que pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus e com a oração. A Bíblia nos ensina acerca do poder da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus tem realizado maravilhas. E nós somos gratos a Ele por tudo isso. Deus tem feito milagres. Deus tem aberto portas. Deus tem atendido a oração do seu povo. Deus, diferente do que muitos imaginam, Ele tem olhos, mas Ele vê. Ele tem ouvidos, mas Ele ouve. E Ele tem boca, mas Ele fala. Os deuses das nações não são assim. Os deuses das nações, como Baal, por exemplo, quem não se lembra daqueles 450 profetas que clamaram até o meio-dia e Baal não lhes atendeu? Porque Baal tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. As imagens, as esculturas, todas as ilustrações, ídolos de Baal, que tem olhos, que tem ouvidos e que tem boca, não servem para ele ver, para ele ouvir, nem tampouco para ele falar. Mas nós servimos a um Deus vivo, um Deus que vê a sua história, um Deus que ouve as suas orações e um Deus que fala com você. Portanto, nesta noite, eu quero te convidar comigo a chamar pessoas para estarem conosco, a fim de que todos nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor, a fim de que todos nós possamos ser alcançados pela oração e pela ministração dos céus.
Eu quero profetizar sobre a sua vida neste sábado uma ministração poderosa dos céus. Quem não se lembra da live de ontem? Que bênção, que poder, que graça, que manifestação do Espírito Santo, através da oração, através da palavra, através do louvor. Ah, como o louvor é poderoso. Ah, como o louvor é rico, porque traz a presença de Deus. Aliás, Deus habita no meio dos louvores. Portanto, se tem uma situação que resolve momentos difíceis, é o louvor. Porque quando eu começo a louvar, quando eu começo a agradecer, quando eu começo a glorificar, quando eu começo a adorar, eu atraio a presença de Deus. E quando eu atraio a presença de Deus, o simples fato dele estar ali muda o cenário. Foi assim na live de ontem. Quem estava, se lembra. Quem porventura não estava, ainda tem a oportunidade de assistir a live que ficou salva. Olha só que bênção. Cada vez que nós ministramos a palavra do Senhor, temos ainda a chance de pedir bis, ou seja, rever, ouvir mais uma vez, porque está gravado, está salva a live. E se você não pôde estar conosco ontem, ou mesmo se você estava, mas ainda quer ser alimentado com aquela palavra, basta assistir novamente. Como você pode acessar o Instagram da missionária Sueli, na live que fizemos ontem à noite, às 21 horas, e ali você pode ouvir novamente a palavra que ministramos, uma palavra muito especial que o Senhor colocou em nosso coração, que eu creio que vem de encontro ao nosso coração, com respostas, com bênçãos e com vitórias. A palavra de Deus traz vida. A palavra de Deus traz graça. A palavra de Deus traz direção. A palavra de Deus traz vitória. Eu não posso abrir mão da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento. Bora alimentar nosso coração? Bora alimentar nossa alma? Bora alimentar nosso espírito? Bora convidar pessoas para participar do banquete com a gente? Eu considero um banquete não porque a ministração vem deste servo. Não. Eu considero um banquete porque a ministração vem do céu. A palavra de Deus vem do céu. Apenas Deus usa pessoas para falarem, para serem mensageiros. Mas o poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem. O poder de cada ministração não está naquele que prega. O poder está na pregação, na palavra. É por isso que eu sempre conto com o apoio, com a ajuda de todos para compartilhar. Porque cada vez que você convida alguém para estar conosco numa live, você dá a essa pessoa a oportunidade de vencer através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus traz vitória. Compartilha. Eu tenho algo da parte do Senhor para esta noite. E eu creio que virá de encontro novamente ao nosso coração. Sabe por quê? Porque eu creio
E a Catrine, que ministrou conosco ontem, falava sobre isso de forma muito especial. O de repente de Deus é gostoso. Porque de repente, Deus fala. De repente, Deus ministra. De repente, Deus cuida. De repente, Deus responde. Olha quantas respostas Deus tem trazido. A palavra de ontem trouxe várias respostas para muitas pessoas. E tudo começou com uma canção, com um louvor. E de repente Deus começou a falar. E de repente Deus começou a ministrar. Falando a respeito de ressuscitar sonhos. Eu fiquei pensando muito sobre essa palavra hoje, porque a palavra de Deus é assim. Veja o que vai me dizer o Salmo de número 1. O Salmo de número 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Eu vou repetir. Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí o salmista continua dizendo que os ímpios não são assim. Porque o homem que faz essas coisas, ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que as suas folhagens não murcham, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz prospera. Mas esse é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, nem tem o conselho dos escarnecedores. Aí o seu prazer está na lei do Senhor. Esse é como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas e que dá o fruto na estação própria. E a Bíblia continua dizendo, tudo isso é Salmo 1. Que os ímpios não são assim. Mas eles são como a palha que o vento sopra. E que estão aqui hoje e amanhã já foram soprados. Os irmãos que estão entrando são todos bem-vindos. Meu abraço especial para o pastor Cláudio, que está conosco. Deus o abençoe, jornalista Alain, missionária Carla, e os demais irmãos, bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho. Os ímpios, eles são soprados. Hoje estão aqui, amanhã já não se sabe nem mais onde estão. Mas o que é que o Senhor tem para você? O que é que o Senhor tem para mim? Eu e você, se nós não nos detivermos no caminho dos pecadores, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, nem ouvirmos os conselhos dos iníquos, dos ímpios, nós seremos como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Mas você quer ser uma árvore frutífera, que dá o fruto na estação própria, que tudo quanto faz prospera? Ou você quer ser como os ímpios? Tem muito crente, eu quero lançar essa palavra agora com muito cuidado e com muito zelo. Preste atenção e vá compartilhando, por favor. Tem muitos servos de Deus, tem muitos cristãos, escute isto, que invejam os ímpios. E eles olham a prosperidade, o sucesso, eles olham a riqueza, eles olham a fama, eles olham o carro, eles olham a casa, eles olham a aparência, eles olham as roupas, eles olham o emprego dos ímpios. Mas a Bíblia vai dizer que os ímpios não são como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, eles são como palha, que o vento sopra e espalha. E tem muito crente que, apesar disso... Pascoal Francinete, essa pergunta que você me faz sobre jejum,
eu prefiro lhe responder particularmente. Me chama depois no direct e a gente conversa. Aí eu te passo o meu WhatsApp e a gente conversa. Ok? Pastor Josenidro, bem-vindo lá de Pernambuco. Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Missionária Luciana Cunha, que Deus a abençoe também em nome de Jesus. Que alegria ter vocês conosco nesta noite. Mas tem muitos cristãos, muitos servos de Deus, muitos irmãos que invejam os ímpios. Queridos, os ímpios são como palha, que o vento faz assim, ó, e sopra para longe. E ainda assim tem crente invejando os ímpios. Não faça isso. Não faça isso. Olhe para o Senhor e seja você uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, a fim de que você possa ser referência para a sua geração, a fim de que você possa ser um canal de bênção. Bem-vinda, minha querida irmã Eliane. Deus a abençoe. Bom tê-la conosco. Sei das suas dificuldades, das lutas que enfrentou no dia de hoje. Mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Não inveje os ímpios, porque os ímpios são como palha. Os ímpios são como palha que o vento sopra e desaparecem. Não importa se tem riqueza, não importa se tem fama, não importa se tem boa aparência, boas roupas, um bom carro, um bom emprego, uma boa casa. Queridos, o que é tudo isso? No momento em que Jesus nos ensina, através daquela parábola, um certo homem plantou e colheu. E ele colheu muito além das suas expectativas e não cabia nos celeiros a sua colheita. Então ele disse: eu destruirei os meus celeiros e construirei maiores, e armazenarei toda essa riqueza, todo esse cereal. E então direi à minha alma: come, bebe e folga. E aí o Senhor vem e nos diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e vós o que tens a apresentar. Entende aonde tudo que o ímpio arrecada, tudo que o ímpio junta, não lhe serve para muita coisa? Quantas vezes eu vejo pessoas andando por esta terra que têm dinheiro? O pastor Carlinhos tem uma frase interessante, eu gosto bastante, eu vou repetir e usar a frase citando a fonte. Ele diz assim: a pessoa é tão pobre que só tem dinheiro. Tem muita gente assim. O camarada tem um bom emprego, tem um bom salário, tem uma boa casa, um bom carro, se veste bem, tem status. Alguns são famosos, atores, atrizes, personalidades, esportistas de sucesso. E não são felizes. Quantos estão com as suas famílias destruídas? Quantos estão nas drogas? Quantos estão debaixo de jugo, de maldição, de pecado? Quantos às vezes chegam a ponto de mergulhar em vícios, bebida, álcool, drogas, enfim. Outros ainda atentam contra a própria vida, porque não são felizes. Não são felizes. Assim são os ímpios, e tem crente invejando os ímpios. Bem-vindo, pastor João Batista. Deus o abençoe, bom tê-lo conosco nesta noite. E ainda assim tem muito crente invejando os ímpios. Pare de olhar para aquilo que os ímpios têm e comece a olhar para o que Deus te deu.
Porque eu vou para o livro de Salmos, onde o salmista escreve assim: vale muito mais um dia nos teus átrios, escute esta palavra, vale mais um dia na tua presença do que 1000 anos sem a tua graça. Um dia, queridos. Um único dia na presença de Deus vale muito mais do que 1000 anos sem a graça do Senhor. E aí você vê pessoas que trocam, que negociam, que abrem mão do que Deus lhes deu por tão pouco. Vamos lembrar de Esaú? Esaú era o herdeiro. Nós serviríamos o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Esaú era o herdeiro. Mas Esaú saiu da linhagem da bênção no momento em que ele negociou a sua unção. Ele negociou o seu direito de bênção. E tem muito crente negociando. Ah, Senhor, como essa palavra machuca o próprio coração de Deus. Tem muita gente negociando. Jesus não negociou. Satanás ofereceu tanto para Jesus no deserto. Satanás primeiro questionou a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus não tinha dúvidas da sua identidade. Jesus tinha poder para transformar qualquer coisa. Mas Jesus não veio ao mundo para fazer a vontade dele, mesmo tendo poder para isso. Ele veio para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que ele fosse provado, e ele recebeu, porque ele dizia no seu coração: eu sei que quando chegar a vontade do Pai, os anjos, ele vai mandar alguém para me servir. E de fato, depois de tudo isso, os anjos serviram a Jesus. E Jesus tinha essa clareza. E Jesus disse a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí então, Satanás ofereceu para Jesus todos os reinos da terra. Tudo isso eu te darei se tão somente me adorares. E de novo Jesus repeliu essa tentação com a palavra. E ele disse assim: não terás outros deuses diante do Senhor, só a Ele adorarás, só a Ele renderás culto e adoração. Muitas vezes o inimigo te oferece tantas coisas. E tem muitas pessoas aceitando o que o inimigo está oferecendo. Tem muitas pessoas de olho, com inveja do que os ímpios têm. De olho naquilo que o inimigo pode oferecer. Só que o que eu tenho a lhe dizer nesta noite é que aquilo que o inimigo tem a lhe oferecer é pequeno. Dinheiro é pequeno. Riqueza é pequeno. Fama é pequena. Tudo isso aqui na terra nada representa diante da glória do Senhor. Tanto que a palavra de Deus vai me dizer que vale um dia, muito mais, um dia na presença de Deus, do que 1000 anos longe, sem a graça do Senhor. Mas isso é uma escolha. Queridos, eu, Alexander, tenho feito uma escolha diante do Senhor. Eu prefiro a graça do Senhor. Eu prefiro a graça do Senhor. Eu prefiro a presença de Deus. Eu prefiro a graça do Senhor. Eu prefiro a presença de Deus. Eu não quero riqueza. Eu não quero fama. Eu não quero carro de luxo. Eu não quero casa, mansão, conta bancária, nem tampouco, em se tratando de redes sociais, seguidores, curtidas, inscritos no canal, etc. Eu quero a glória do Senhor. Eu quero a presença de Deus. Eu quero a graça do Senhor sobre a minha vida. E o preço é outro. Muitas vezes, para eu ter fama, dinheiro, sucesso, riqueza, o preço é menor. Para ter a glória do Senhor, o preço é maior. O preço é maior. Mas eu prefiro a glória do Senhor.
Pastor Josenidro está lembrando aqui que a igreja de Laodiceia, materialmente falando, tinha tudo. Mas em termos de graça do Senhor, no mundo espiritual, estava vazia. Sabe, queridos, tem pessoas preocupadas em abastecerem o tanque de combustível no mundo. Eu vejo a necessidade do povo de Deus abastecer o tanque de combustível espiritual na fé. Nós pregamos sobre isso alguns dias atrás, quando falávamos sobre riqueza no céu. Seja rico no céu. Seja rico no céu. Essa live também está salva. Quem quiser, basta procurar lá no nosso Instagram, ou na nossa fanpage, ou no nosso canal no YouTube. O título é Seja Rico no Céu. Está salvo. Todas as lives eu atribuo um título para facilitar você de procurar depois para assistir. Quem perdeu pode rever. Seja Rico no Céu. Na qual eu falo um pouquinho sobre juntar tesouros aqui na terra ou juntar tesouro no céu. Seja rico no céu. Seja rico no céu. É verdade, pastor Josenidro. Ele escreveu assim, amados. Ainda existem os remanescentes. Ainda existe um punhado de trigo que prefere os céus do que a terra. É verdade. Alguns ainda preferem a glória do Senhor, mas são poucos. E o número é cada vez menor. Muitos têm trocado. Muitos têm negociado a sua unção. Até na igreja. Infelizmente eu tenho visto pastores que estão mais preocupados com riquezas. Infelizmente eu tenho visto pastores que estão mais preocupados com arrecadar. Infelizmente eu tenho visto pastores que estão mais preocupados com locais de culto bem estruturados, estão mais preocupados com arrecadação, estão mais preocupados com aparência, estão mais preocupados com números do que com almas. E aí eu vou para a palavra que Jesus disse a Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. João 21. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E a terceira vez, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Aí a terceira vez Pedro se entristeceu. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Queridos, quando eu passo a obedecer a Jesus e não negocio a graça do Senhor, e não negocio a minha unção, e não negocio o meu chamado, eu junto tesouro no céu. Coaching da fé. Eu tenho visto muito essa palavra. Os nossos irmãos estão escrevendo aqui nos comentários. Tem muitos coaches da fé que fazem das pregações verdadeiras sessões de psicologia e transformaram a palavra em palavra motivacional. É verdade. Mas eu tenho que pensar que a palavra não é minha. A palavra é do Senhor. Então eu tenho que entregar a palavra que o Senhor quer que eu entregue. Eu tenho um compromisso com Deus. Hoje nós estamos ministrando esta live, é a live de número 225. São 225 dias pregando a palavra todos os dias. Desde o finalzinho de março, início de abril até hoje. Sem falhar um único dia. E nesse período todo, eu tenho um compromisso com Deus. Qual é o meu compromisso com o Senhor? Entregar a palavra dele. Nenhuma vírgula para mais, nenhuma vírgula para menos. Eu não negocio aquilo que Deus tem a dizer. Eu não aumento, eu não diminuo. Eu não abro mão. Eu não troco o que Deus tem na minha vida. Porque o que Deus tem
tem que ser feito, porque ele é Deus e tem que ser feita a vontade dele. Afinal de contas está escrito, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. E olha só, tem muita gente transformando as pregações em verdadeiras sessões motivacionais. Coaches da fé. E aí ficam famosos, ficam conhecidos e a coisa caminha numa outra direção, mas eu prefiro a graça do Senhor e obedecer a sua palavra. Pediram que eu desse uma lida no capítulo 34 de Ezequiel, versículo 1. Na verdade, versículo 1 e 2, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ou seja, tem pastores, é verdade. Ezequiel 34, versículos 1 e 2. Tem pastores que têm apacentado a si mesmos e não as ovelhas, como Jesus determinou a Pedro que o fizesse. Mas o meu compromisso é com a palavra. E a palavra que Deus tem para o povo, não para mim. Eu sou apenas um mensageiro. E a função de um mensageiro é entregar a mensagem. É entregar o que Deus tem. É fazer valer a vontade dele. Olha só, não é diferente o que Jesus ensinou. Vós, quando orares, orareis assim. Estou me referindo à oração do Pai Nosso. Na qual existe um trecho que diz, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, na terra, nós estamos na terra, como no céu. Então Jesus ensinou a orar assim, Pai, que seja feita a tua vontade na terra, na minha vida, como é feita a tua vontade no céu. Pronto. Eu estou em viagem, vocês devem ter notado que eu estou ministrando num outro cenário. Estou em viagem. Poderia muito bem abrir mão de fazer a live, poderia muito bem dar uma desculpa, hoje não deu, etc e tal. Porém, o Senhor não me deu essa autorização. Ele me disse todos os dias. E se ele me disse todos os dias, eu tenho que ministrar todos os dias. Obediência é um princípio, e é o princípio da sabedoria. Ainda que façamos uma live mais reduzida, ainda que façamos uma live, por exemplo, esta eu estou transmitindo apenas pelo Instagram, porque eu não estou com o meu notebook aqui, para poder transmitir pelo Facebook simultaneamente, ao vivo. Então, depois eu salvo e envio o vídeo para a nossa fanpage. Mas eu não posso abrir mão de fazer o que Deus mandou. E Ele mandou todos os dias. Então, o que eu tenho que fazer? Todos os dias. Isso é obediência. Mas por que tem que ser todos os dias? Porque Ele mandou. Ponto final. E eu não posso negociar. E eu não posso mudar, eu não posso abrir mão, eu não posso transferir a responsabilidade e nem alterar o conteúdo. Se Ele mandou, eu obedeço. Se Ele mandou, eu me submeto. Se Ele mandou, eu digo, eis-me aqui. Por isso, queridos, nós não abrimos mão da nossa unção, do nosso chamado, da nossa vocação. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra bem objetiva e direta, antes de nós orarmos. Tanto assim que eu, quando saio, eu já trago comigo o caderno de oração que está aqui, eu já trago comigo a minha Bíblia que está aqui, porque o servo do Senhor precisa agir de forma prudente. Como as virgens. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes.
5 eram tolas. E tem muito cristão que tem agido como as tolas. E não tem azeite. Não tem azeite. Seja você, seja eu, como as prudentes, as virgens prudentes. Tenha azeite. Tenha azeite. Porque se o noivo vier, você não é pego desprevenido, não é pego de surpresa. E você não fica para trás. Aquele que é pego desprevenido, aquele que é pego de surpresa, fica para trás. Não seja você surpreendido. E não fique para trás. Muitas pessoas nos dias de hoje têm questionado a Deus. Ah, Senhor, mas como é que eu faço? Como é que eu faço? Diante dessa situação toda. O que eu quero lhe dizer nesta noite, já quase madrugada. Não importa o que você esteja vivendo. Entenda que Deus não vai deixar faltar. Eu vou repetir. Não importa o que você esteja vivendo. Entenda que Deus não vai deixar faltar. E eu vou lhe dar um testemunho e depois eu vou ler um versículo. Ontem, Deus, de maneira surpreendente, como Ele tem feito, nos trouxe uma resposta. Que resposta? Financeira. Nós tínhamos um compromisso a honrar na terça-feira. Minha esposa e eu tínhamos um compromisso a honrar na terça-feira. E não tínhamos o recurso para fazer frente àquele compromisso. E estávamos aguardando uma resposta do Senhor. Com fé no cuidado do Senhor. E em oração. Ontem, acredita em mim, um cliente da minha esposa entrou em contato com ela pela manhã. Um cliente que devia a ela 2 parcelas referentes a uma diligência que ela havia feito. Para quem não sabe, minha esposa é advogada. Haviam 2 parcelas em aberto de uma diligência que minha esposa havia feito e que ela estava na expectativa de receber. Mas muitos clientes, por causa da crise, diversas razões, têm atrasado os pagamentos. Isso não é só conosco, é com todos. Todos estão passando por isso. E nós não sabíamos quando isso ia ser resolvido, mas o Senhor sabia. E esse cliente entrou em contato com a minha esposa ontem de manhã, mandando o comprovante da transferência bancária de uma das 2 parcelas daquela diligência. E o cliente mandou o comprovante e disse: está tudo certo. E minha esposa falou: na verdade não, ainda tem uma parcela pendente, porque estavam 2 em aberto. Na parte da tarde, o cliente mandou o comprovante da transferência bancária da 2ª parcela. E com esse valor das 2 parcelas que nós não tínhamos a menor expectativa de receber, com esse valor das 2 parcelas de um serviço que minha esposa já havia realizado em agosto deste ano, e que foi parcelado em 3 vezes, e que 2 parcelas estavam em aberto, com esse valor, nós pudemos fazer frente ao compromisso que estávamos por acertar na terça-feira, e ainda houve uma pequena sobra de recurso para que minha esposa pudesse visitar sua mãe, minha sogra, que ela não via há 1 ano.
Esta live eu estou transmitindo da casa da minha sogra. Por que eu estou contando isto? Para que você saiba que assim como Deus é fiel na minha vida, Ele é fiel na vida daqueles que dizem, eis-me aqui, envia-me a mim. Havia uma pendência. Deus supriu e ainda abriu para que houvesse sobra. E é sobre isso que eu quero ministrar agora. Deus vai suprir na sua vida, ouça a palavra do profeta e vai sobrar. Estou transmitindo esta live por causa da pandemia, queridos. A minha esposa não via a mãe dela, a minha sogra, há 1 ano. E são cidades relativamente próximas. São 100 quilômetros de distância entre a minha casa e a casa da minha sogra. 1h30 de viagem. E Deus preparou de forma extraordinária. Nós não só pagamos adiantado o nosso compromisso, como pudemos viajar. É óbvio que é uma viagem rápida, viu a família, matou as saudades, daqui a pouco a gente volta para casa, porque amanhã ainda temos o nosso compromisso com as urnas. Não vou falar de política, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas é um compromisso de todo cidadão o voto. E eu farei uso da função de cidadão votando. Então tem que voltar para minha cidade para votar. Eu e minha esposa. Mas Deus nos deu essa oportunidade. Deus supre e sobra. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Deus supre e sobra. Olha esta palavra. 2 Reis, capítulo 4. Versículos, eu vou ler o versículo 42 e 43. E o 44, eu lerei 3 versículos, mas o versículo principal está no 43. 2 Reis, capítulo 4, versículos 42, 43 e 44. Nós conhecemos as multiplicações de pães feitas por Jesus, foram 2. Isso está lá nos evangelhos. 2 vezes Jesus multiplicou pães. Mas não foi só Jesus que multiplicou pães. Vem comigo aqui para uma história vivida pelo profeta Eliseu. Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforge. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Ou seja, um homem trouxe a Eliseu pães e espigas verdes no seu alforge, na sua bolsa, e entregou ao profeta. Pães das primícias, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas era o seu pagamento. Muitas vezes dízimos e ofertas eram pagos em colheita, porque naquele tempo as pessoas recebiam, plantavam, colhiam, então pagavam dos frutos do seu trabalho, que muitas vezes não era em moeda, mas era em material, em produto. Então recolhiam seus dízimos das colheitas, recolhiam suas ofertas das colheitas e dos rebanhos. E isso era lícito. E este homem trouxe ao profeta Eliseu 20 pães de cevada e espigas verdes, e entregou. E aí vem a palavra do profeta e diz assim, dá ao povo para que coma. Ou seja, o profeta recebeu aquilo e não ficou para ele. Ouça essa palavra com atenção, por favor. O profeta recebeu aquilo e não ficou para ele. Ele deu ao povo. Esse é o papel do homem de Deus hoje. Eu recebo a palavra de Deus
E não fica para mim, eu dou ao povo. Muitas vezes chega para mim a palavra, pão é a palavra, e eu dou ao povo. Mas o auxiliar do profeta, ele disse assim, versículo 43, porém seu servo lhe disse, como eu hei de pôr isto diante de 100 homens? 20 pães para 100 homens. 20 pães para 100 homens. Era uma situação até um pouco mais confortável do que 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. Ou 7 pães para 4.000 homens, que foram as multiplicações de pães feitas por Jesus. A situação aqui era um pouco mais confortável, mas ainda assim era impraticável, concordam? 20 pães para 100 homens. E o auxiliar do profeta falou, como? 20 pães para 100 homens? E olha a palavra do profeta. E esta palavra eu quero liberar sobre a sua vida. Ele tornou a dizer, o profeta, dá ao povo para que coma. Porque assim diz o Senhor, recebe essa palavra. Comerão e sobrará. Eu estou ministrando nesta madrugada, já passou da meia-noite, já é madrugada, nós já vamos orar. Eu estou liberando uma palavra sobre a vida destas 24 pessoas que estão comigo ao vivo e das demais que estarão participando e assistindo esta palavra em outros momentos. Comerão e sobrará. Eu estou liberando uma palavra profética do céu sobre a sua vida. Então, versículo 44, lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Eu quero liberar esta palavra sobre a vida de cada um de vocês. Comerão e sobrará. Foi assim na minha vida ontem. Assim será na sua vida a partir de agora. Comerá e sobrará. Quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, sobraram 12 cestos. Quando Jesus multiplicou 7 pães para 4.000 homens, sobraram 7 cestos. Nas multiplicações eles comeram, se fartaram e sobrou. Aqui, 100 homens comeram 20 pães e sobrou. E eu libero esta palavra sobre a sua vida. Você comerá e sobrará. Você comerá e sobrará. E olha, eu não estou falando de mansão, eu não estou falando de carro 0 quilômetro, eu não estou falando de roupa de grife, eu não estou falando de relógio de ouro, eu não estou falando de conta bancária milionária, eu estou falando de pão. Pão é sustento e pão é palavra. Comerá e sobrará. É disso que eu estou falando. Porque você vai dizer assim, ah, pastor, então você está bem na fita. Tá rico? Não, não tô, gente. Na verdade, foi o dinheiro bem contadinho para pagar a conta que nós tínhamos pendente, que não estava atrasada. Veja como Deus é maravilhoso. Nós pagamos adiantado. Nós pagamos no dia 13 uma conta que vencia no dia 17. E o que sobrou foi recurso para pedágio e combustível para viagem. Atendendo a um desejo do coração da minha esposa, que queria visitar sua mãe. Uma reivindicação justa. Que agradou o coração de Deus. Porque Deus é fiel. E a Bíblia fala no Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Havia esse desejo no coração de minha esposa, eu sabia disso. E por causa da nossa fidelidade, Deus supriu.
Sobrou para isto. Não quer dizer que nós estejamos absolutamente milionários. Por favor, não me entenda mal. E a palavra que eu libero sobre a sua vida é: comerá e sobrará. Comerá e sobrará. Comerá e sobrará. Veja que lindo. Esta palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite. Receba. Comerá e sobrará. Queridos, passou um pouquinho da hora de nós clamarmos. Eu me estendi um pouco na palavra mesmo. Mas hoje é sábado, né, gente? Eu sei que amanhã todos temos o nosso compromisso com as urnas. Mas ninguém precisa acordar às 6 horas da manhã. Então me estendi um pouquinho mais. Porém, é sábado. Não tem problema nenhum a gente passar uns minutinhos. No entanto, sei das responsabilidades de cada um, não vou me estender. Nós vamos orar para encerrar esta live. Eu quero, desde já, agradecer a Deus por esta bênção que eu acabei de compartilhar com vocês. E quero orar com você, baseado nesta palavra que o Senhor colocou em nosso coração. Comerá e sobrará. Comerá e sobrará. Comerá e sobrará. Esta é a palavra que eu quero profetizar sobre a sua vinda. Bem-vinda, pastora Valderina. Bom tê-la conosco. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Comerá e sobrará. 2 Reis, capítulo 4, versículo 43. Comerá e sobrará. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Comerá e sobrará. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, de cada uma das minhas irmãs que estão conosco. O Senhor me mostra que muitos aqui estão passando por momentos difíceis do ponto de vista financeiro. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra profética. Hoje o profeta do Senhor é quem fala. E eu quero profetizar. Assim como Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos que estavam sequíssimos, baseado numa palavra de Deus que disse: Filho do homem, profetiza. Pessoas entrarão aqui para dizer, baseado na palavra daquela madrugada, o Senhor abriu as portas, nós comemos e sobrou. Em nome de Jesus eu quero profetizar portas abertas, pão sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Comerão e sobrará. Comerão e sobrará. Comerão e sobrará. Em nome de Jesus. E eu também quero, Pai, abençoar e apresentar cada um dos pedidos de oração deste caderno de oração. Em nome de Jesus. Visita cada situação, cada vida, cada lar, cada ministério, cada família, cada enfermo da alma, cada enfermo do espírito. Quebra as maldições, quebra as correntes, quebra, Senhor Jesus, as possessões demoníacas, traz a vitória, traz a bênção, traz a graça, traz a resposta em nome de Jesus. Pai, eu libero esta palavra em nome de Jesus. Comerão e sobrará. Comerão e sobrará. Comerão e sobrará. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo. Comerão e sobrará. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs,
Que Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Recebe a sua bênção. Agarra aí. Comerão e sobrará. Comerão e sobrará. Comerão e sobrará. No nome de Jesus. Recebe aí a sua bênção nesta madrugada. Tenha um ótimo domingo. Vou lhe pedir algo. Por favor, ore antes de votar. Só isso. Não vou falar sobre política. Mas a Bíblia fala sobre política. A Bíblia fala, inclusive, que você deve orar pelos seus governantes. Ore antes de votar, para que Deus te direcione. Só isso. Não vou falar sobre política. Fique tranquilo. Tenha uma excelente noite. Durma bem. Durma com a sua promessa. Comerão e sobrará. E acorde com a sua bênção. Toma posse. Bênção, promessa é gerada no coração. Comerão e sobrará. Fica com essa palavra. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Temos novo encontro marcado às 23h15. Até lá, fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.